Na vida, nós estamos constantemente tendo contato com experiências. Os nossos sentidos, esses sentidos físicos em nós, eles estão presentes o tempo todo e sempre tendo contatos. Esses contatos são experiências, são situações que ocorrem, são situações que acontecem, assim como percepções que se mostram a todo momento. E nós subestimamos a importância disso na vida. Qual é a importância disso, desse contato que temos a todo momento com experiências? Veja, todo momento é um momento novo. Quando você pega o seu carro pela manhã e vai para o trabalho, você passa por alguns lugares e você não se dá conta de que você está sempre diante do novo, de uma nova experiência, a cada momento, enquanto dirige o seu carro. Assim como em casa, antes de sair para o trabalho. O contato com a esposa, com a família, com uma xícara de chá ou café. Tudo na vida são experiências surgindo, aqui e agora, nesse instante. Mas quando nos deparamos com essas experiências, em geral, estamos absorvidos internamente por pensamentos, por sentimentos, emoções, algum elemento presente, subjetivo, que vem do passado. Então não nos damos conta daquilo que está presente no momento, quando a experiência está ali. Quando, por exemplo, você sai de casa, caminhando, você passa por casas, por árvores, por crianças brincando na rua, mas você está internamente absorvido demais por suas internas reações, se confundindo com elas, identificado com elas, e você não se dá conta desta totalidade da experiência, porque está psicologicamente preso ao modelo da mente programada, da mente condicionada, da mente insciente do seu próprio movimento. Aqui com você, nós estamos trabalhando o despertar da inteligência divina, o despertar da inteligência espiritual. Estamos trabalhando com você esta realização do seu ser. A ciência da vida livre desse condicionamento, livre desse formato de subjetividade psicológica, onde estamos presos a um modelo psicológico de existência, que é a existência do eu, que é a existência egóica. Eu quero tocar com você aqui, dentro deste assunto do despertar da inteligência, nessa questão desse aprender sobre nós mesmos, desse aprender sobre o autoconhecimento. A importância da compreensão do que é atenção plena. Trazer para esse momento, de uma forma descontraída,
relaxada, mas em um singular e profundo interesse de observar, de perceber, de estar cônscio de si mesmo nesse instante, tanto daquilo que se passa internamente quanto externamente. Ter esta aproximação é atenção. Algo presente que se revela nessa atenção. E esse algo presente é a ausência da mente condicionada. E como é que funciona essa mente condicionada? É a mente que está, como foi colocado, envolvida no seu próprio autocentramento, nas suas razões, motivos, intenções, pensamentos, memórias, lembranças. É assim que nós nos situamos como uma entidade presente no tempo, se vendo como alguém no espaço. No tempo, por quê? Porque estamos presos à referência do ontem, ou à imaginação do amanhã. É assim que nós psicologicamente funcionamos, presos a essa identidade do eu, a essa identidade egóica. Nessa forma subjetiva de estarmos absorvidos em nosso mundo egóico, em nosso mundo mental. Vamos compreender aqui a importância disso, porque todos esses estados internos de desordem emocional, de sentimento, de pensamento, e esses problemas diversos que temos na vida da pessoa, reside nessa forma de acontecer, onde não temos ciência da verdade sobre nós mesmos. Não temos ciência da verdade sobre a vida acontecendo, sobre tudo à nossa volta. Porque estamos presos dentro desse circuito do ego, desse circuito do egocentramento. Então não existe essa atenção para a totalidade da vida. Como não há essa atenção, essa consciência em nós é a consciência circunscrita ao modelo do ego. É assim que estamos constantemente produzindo sofrimento para o mundo à nossa volta, porque estamos alienados da vida como ela é. Estamos presos à vida como o pensamento tem construído. O meu contato com o outro não é real, porque não estou diante do outro, estou diante de um pensamento que tenho sobre ele, uma imaginação que carrego sobre ela, uma esperança de alcançar deste ou daquele alguma coisa que esse eu, esse mim, idealiza. Assim, nossas relações são egocentradas, porque não sabemos o que é estar em um contato com o momento presente, com essa experiência, sem esse eu. Então, repare, há duas formas. A primeira é essa que nós conhecemos, e é nela que estamos vivendo, de uma forma desatenta, subjetiva, centrada no próprio eu, numa
equivocada relação com o momento presente, com a experiência. Isso porque temos, desta forma, desta maneira, a presença de um experimentador, que é este elemento que está procurando extrair desse momento algo para si mesmo, ou nós temos um novo contato com o momento presente, que é o contato livre do eu, livre do ego, livre desse autocentramento, dessa subjetividade. Isso requer a presença desta atenção. Uma vez que você coloque atenção sobre suas reações internas e sobre o que quer que esteja surgindo ou aparecendo nesse dado momento externamente, um olhar livre deste observador, desse experimentador, deste autocentramento, é um olhar livre do eu. Então temos a presença de um contato com a vida nesse momento, sem o passado. E quando o passado não está presente, uma vez que o passado é o pensamento, é a imagem, é a lembrança, é a representação mental do qual o eu, o ego, esse experimentador faz uso. Uma vez livre disso, estamos em um contato com o momento, com a vida como ela acontece, sem o passado. E sem o passado, nós não temos o futuro. É assim que eliminamos da nossa vida essa noção de continuidade do eu, de continuidade do tempo. Então, aqui se torna importante você se aproximar de si mesmo, estudando aquilo que se passa com você. Então, a verdade deste aprender sobre o autoconhecimento requer olhar para esse instante sem o passado. Observe que é muito simples. Um pouquinho de atenção para esse momento irá lhe mostrar o quanto isso é simples. É que nós vivemos de uma forma desatenta, insciente dessas reações que se processam em nós. Mas é algo muito simples. A olhar para uma árvore, para um pássaro, enquanto você caminha, para algumas crianças brincando na calçada, apenas olhar. Colocar nesse momento essa atenção desse olhar. Sem sustentar qualquer pensamento nesse olhar. Apenas olhe. Então, repare, não é complicado esta atenção sobre esse momento, nesse olhar ou constatar aquilo que está externo. Ao ouvir um som, seja um pássaro cantando, que é bem mais simples, apenas escutar aquele som. Mas se for uma fala humana, apenas escutar a fala, sem colocar um elemento presente que concorda ou discorda da fala. Assim, eliminamos esse pensador, esse experimentador. Então, essa atenção sobre os aspectos externos da experiência não é nada complicado. É que nós passamos os nossos dias sem dar atenção a nós mesmos e também ao que se passa externamente. Porque, como foi colocado, estamos sempre absorvidos por esse modelo subjetivo do eu, do ego. Então, essa atenção ao externo é simples.
Aqui tudo complica quando precisamos tomar ciência de nossas reações internas. Quando nos deparamos com os desafios psicológicos. Quando, por exemplo, alguém lhe elogia ou lhe critica, ouvir essa crítica ou esse elogio sem esse elemento interno que se envolve com suas ideias a respeito disso, não é tão simples. Se alguém lhe elogia, nesse momento, um elemento interno surge para receber esse elogio. Aqui estamos lhe convidando a trazer atenção sobre esta reação. A própria atenção sobre essa reação é o descarte desse elemento. Então você escuta de forma completa a fala do outro, trazendo o elogio. Mas uma vez que essa atenção esteja presente, esse olhar esteja presente, esta ciência desta reação aqui nesse momento presente, isso torna possível a eliminação do eu, do ego, desse elemento que se sente especial quando é elogiado, ou que pode se sentir frustrado, com raiva, decepcionado quando é criticado. Aqui estamos lhe convidando a tomar ciência de suas reações para o descondicionamento desse programa que está rodando em você, que é o programa do eu, do ego, dessa psicológica subjetividade da mente egóica. É assim que nos desfazemos desta consciência pessoal, desta consciência do eu. É esta consciência que está sustentando em você, em razão desta não atenção sobre suas reações, esta consciência do eu é esse modelo de existência de identidade egóica que está sustentando em você esses diversos estados de sofrimento. Viver desta forma é viver sem real inteligência, presença, consciência. Aqui a real consciência é a ciência da natureza divina. É a ausência desse sentido do eu, do ego. Nós estamos há milênios vivendo como pessoas, dentro desta ego-identidade, nesse modelo de ser alguém, preso a esse autocentramento, dentro desse circuito de subjetividade psicológica, que é esse condicionamento mental, que é esse condicionamento de existência egóica. Aqui com você, nós estamos trabalhando nesse canal. Também em encontros online, encontros presenciais. O fim dessa ilusão, da ilusão do ego, da ilusão do eu, isso requer a presença desta atenção sobre suas reações. Então, quando nós nos aproximamos desse aprender sobre nós mesmos, desse aprender sobre o autoconhecimento, temos a resposta para a verdade do que é atenção plena. E, naturalmente, temos acesso ao florescer dessa inteligência. Notem a importância disso. Sem essa base, nós não temos a possibilidade de uma vida em sabedoria,
onde temos a real presença da liberdade, a real presença da felicidade, a real presença do amor. Aqui estamos com você, passo a passo, investigando isso, lhe mostrando que a condição de identidade do eu, de identidade egóica, é de separação, é de isolacionismo, é de sustentação nessa subjetividade egóica de uma alienação desse instante. Porque o nosso contato com o momento presente, o nosso contato com a experiência é a partir do experimentador. Enquanto que, quando a ciência da verdade se revela, que é a verdade do seu ser, esse momento é um momento de experimentar a vida como ela acontece. Mas é só o experimentar, sem o experimentador? É quando todas as experiências não são mais experiências para esse experimentador. Tudo agora é parte de um experimentar que ocorre momento a momento, sem o eu. Assim estamos livres do tempo que o pensamento registra nele suas experiências, para manter a sua continuidade, sendo o próprio pensamento o elemento que constrói o experimentador, o pensador que constrói o eu. Aqui estamos lhe mostrando como nesta vida realizar a vida, livre do ego. É isso que alguns chamam de o despertar da consciência espiritual ou iluminação espiritual. Uma vida livre desse padrão de tempo psicológico, de separação da vida como ela acontece. É a vida onde a verdade está presente. Então, nesse contato com ele ou ela, nesse contato com isso ou aquilo, o que quer que esteja acontecendo externamente ou aparecendo internamente é visto sem esta separação, sem esse elemento que é o eu, que se separa para produzir conflitos, problemas. A beleza desse encontro com a realidade da vida como ela é o fim do sofrimento, da confusão, dos problemas. Nesses encontros online que estamos realizando aqui nos finais de semana, sábado e domingo, estamos trabalhando isso com você. É uma oportunidade de estarmos juntos. Então, eu quero deixar aqui esse convite com você. Sábado e domingo temos encontros online. Aqui você tem na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Aproveita, já deixa aqui o seu like. Você que tem assistido esses vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve no canal. Você que está aqui pela primeira vez, fica aqui o convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca também aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A pergunta seria a seguinte: o que é a mente? O que é que nós entendemos por mente? Esse processo em nós de reconhecimento é o que nós poderíamos chamar de mente.